um salto de fé, conexão espiritual, de proteção espiritual, e pode agora desfrutar da sua paz, da sua tranquilidade. De uma fase estruturada financeiramente, de oportunidades profissionais. Então, aqui realmente é uma notícia profissional para alguns de vocês chegando. Alguma mulher que tirou alguma coisa de você e que volta para sua mão. Olá, estrelas do signo de Escorpião. Eu sou a Vanessa Frigo e esse aqui é o Tarô Espelho da Alma. Antes da sua leitura, eu quero te convidar a ficar até o final do vídeo, porque no final do vídeo, além das considerações finais, é quando a gente trabalha a energia que saiu na mesa. Porque a ideia é que você saia daqui melhor do que você entrou. Então, nesse momento, eu te convido a respirar fundo para a gente se sintonizar enquanto eu faço a oração. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora. Eu apelo à espiritualidade maior na luz e no amor, que me torne um canal e eu consiga transmitir com clareza a verdade, respeito e amor. A mensagem para Escorpião. Gratidão. Então vamos lá, Escorpião. Já deixa seu like, comenta comigo o que ressoou. Se ainda não é inscrito, inscreva-se. E se quiser ajudar o canal ainda mais, pode se tornar membro, que eu agradeço. Por favor, para Escorpião, o que está ressoando no campo de Escorpião? Escorpião, opa! Por favor, Escorpião. Aqui, Escorpião, a gente tem a carta da Leoa, que é uma carta que representa a força de quem viveu muito, de quem teve, como dizer, sabe quando a gente tem as nossas marcas de guerra, das guerras que a gente venceu, né? Essa carta, ela tá falando muito sobre esse momento onde você busca a paz merecida, né? Então, aqui está me mostrando um período onde você vai olhar para o passado, vai reconhecer todas as marcas, todas as guerras, tudo que você já viveu e pode agora desfrutar da sua paz, da sua tranquilidade. Ela fala também muito sobre autoestima, resgate da autoestima, porque às vezes a gente toma tanta porrada da vida que a gente fica se sentindo mal, que a nossa autoestima em todos os aspectos cai, né? Então aqui é para você olhar com reverência para você, com orgulho de tudo que você já viveu. Se você olhar para o passado, você vai falar assim: caramba, olha tudo que eu já passei e ainda vem me dizer que eu não sou capaz? Não, para com isso. É um momento que você busca encontrar a sua paz, você não quer mais ficar guerreando, você não quer mais lutar guerras que não são suas, você sabe o preço de sair de uma guerra, você sabe o quanto fere, então assim, é quase como você está se poupando. E ok, né? Vamos lá, o que mais? Por favor, para Escorpião. Para Escorpião, opa. A carta do Hierofante, falando que hoje você está vivendo um momento em que você decidiu e tem como fazer os seus próprios passos. Essa carta do Hierofante, ela também fala de conexão espiritual, de proteção espiritual. Ela pode estar representando um mestre, apesar de que eu não senti a energia disso, de nada externo, vamos dizer assim, mas pode estar representando também a sua conexão com a sua centelha divina, com o seu eu sou, com o Espírito Santo que habita em todos nós, né? Que habita em você. Essa carta, ela fala muito sobre um salto de fé, né? É, no sentido de você saber que as coisas elas vão acontecer, basta você dar os seus passos, o primeiro passo, né? Aquele momento em que a gente vira e fala, bom, agora daqui para frente eu controlo a minha vida, eu escrevo o meu caminho, eu escrevo a minha história. Então é isso que você está buscando, escrever sua história. Tem muito.
Estou falando que para alguém aí tem essa sensação de vazio, de você já criou seus filhos, você já trabalhou, você sabe, e agora o que é que você faz que a sua vida voltou para sua mão? E é nesse momento que você precisa virar e falar, eu vou escrever minha história. Se agora minha vida vai estar mais tranquila, isso não deve ser para todo mundo, né? Eu posso escrever a minha história, eu vou escrever do jeito que eu quero, tá? Então, aqui o Hierofante, ele traz esse novo caminho para você. O 4 de discos fala de uma fase estruturada financeiramente. Então, aqui me mostra tudo em ordem, não me parece nada. Sabe quando você está estruturado, você pode virar e falar: bom, agora eu posso cuidar um pouco de mim, agora eu posso fazer as coisas. Então, se você ainda não alcançou essa estrutura, esse próximo mês ele já abre as portas para você alcançar essa estrutura que está falando aqui. Porque é realmente uma questão estruturada. É Tá, eles estão falando que para alguém precisa enxergar se você não está aprisionada a posses, que às vezes é melhor fazer circular a energia, gastar com coisas que você viva em vez de guardar, né? Então, para alguém aí, tipo, guardou, 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 agora é hora de você usufruir. Eu não sei o que é que você precisa usufruir, mas eles estão falando muito sobre isso, assim, que agora é hora de você usufruir, tá? A carta do mago, ela traz talentos, tá? Associado a essa carta, a gente pode estar falando de um novo trabalho para alguém, onde você tem a capacidade e a oportunidade de mostrar o seu talento, né? A gente não está falando daqueles trabalhos onde você cumpre função, né? E se você não pode, você não tem autonomia, você não tem espaço para mostrar, você está lá fazendo aquela sua função. Aqui está falando de oportunidades profissionais, mesmo se você já estiver tendo estando num trabalho, de repente é uma oportunidade de gerenciar uma equipe, de mostrar o seu trabalho, porque aqui está me mostrando o trabalho sendo fruto, o fruto do trabalho. Gerando a estabilidade financeira, pode estar falando de aquisição de bens, mas vindo do quê? Dos seus talentos, daquilo que você tem de melhor, daquilo que você tem de diferente do outro, da sua capacidade de realização, tá? Pode estar falando sim também para algumas pessoas, que é quando você pode dar entrada num processo para sua casa própria, ou comprar um carro, ou comprar um terreno, que essa carta ela está falando de aquisição. Como é o mago e é também o hierofante, nesse caso de aquisição é o pontapé inicial. Então, as coisas elas começam a se estruturar para você conseguir adquirir aquilo que você deseja. Não sei se é um financiamento, se é um consórcio, não sei se é usar o seu FGTS, eu não sei. Mas aqui tem um início de um processo que vai trazer essa conclusão de conquista, de estruturação. Essa carta fala muito sobre estruturação, pode também estar representando um ambiente de trabalho, né? Por isso que o mago no ambiente de trabalho mostra os talentos dele. Ele tem destaque, o mago é uma carta que tem destaque, tá? A carta, a rainha de espadas aqui tá falando que você tá zero de paciência. E assim, nesse caso, isso está relacionado a você já ter vivido tantas experiências que você já sabe aonde a coisa vai dar. Então você já está numa fase que assim, eu vou cortar porque eu não quero ter dor de cabeça. Os cortes necessários. A rainha de espadas, ela sai cortando tudo aquilo que pode estar tirando ela do eixo, que vai trazer nuvens. Ela quer ter, né? Você percebe que ela tem uma coroa de cristais, ela está iluminada. Por quê? Porque ela não está permitindo que nada que vá tirar a paz dela chegue perto dela. Então, é um momento em que você provavelmente vai perceber que determinadas pessoas, determinados lugares, determinadas coisas que você vê, tira a sua paz e você vai começar a cortar isso. É, um exemplo disso é, bom, eu sigo redes sociais e eu fico vendo coisa que me faz mal. Isso está tirando sua paz? Então você vai começar a cortar.
você vai priorizar a sua tranquilidade, você vai priorizar a sua paz. Mas é uma fase de conquistas. De toda forma, tem conquistas aqui. Mesmo quem já está vivendo uma estabilidade financeira, ainda assim tem para onde conquistar mais espaço, viajar, fazer suas coisas, tá? Então, é uma tiragem de portas abertas, Escorpião, e de frutos sendo colhidos do seu trabalho. Por favor, para Escorpião, o que mais? Por favor, para Escorpião. O que mais para Escorpião? A estrela. Realização de sonhos. Então, se o seu sonho é adquirir algum bem, tá super propício também. Se o seu sonho é, agora, eu não sei, deve ser, para alguém aí deve estar relacionado, tipo, me aposentei, sabe? Quero viver de renda, ou da minha aposentadoria, quero poder viajar, já me esforcei. Para alguém tá nessa fase da vida, sabe? De se poupar, de não querer mais ter dor de cabeça, já lutou, já batalhou, já conquistou e agora quer desfrutar e realizar sonhos que ainda não realizou. Essa carta aqui, a carta da estrela, ela fala de esperança, ela fala de não perder a esperança, ela fala de caminhos abertos, ela fala dos seus sonhos sendo realizados à medida que você caminha. É muito importante que você caminhe, que você direcione, né, seus pés, voltando as cartas elas ficam se repetindo, na verdade. Então, quando elas começam a se repetir, eu já sei que tá para acabar a mensagem. Mas é de fazer os seus próprios passos. Aqui o louco é o primeiro da jornada após o mago. Após o louco, a primeira carta é o mago. O louco anda a esmo, tá perdido, tá na flor da juventude, tá experimentando tudo. O mago ele já consegue conhecer os talentos, ele já experimentou, ele já viveu e agora ele sabe aonde direcionar, né? Para onde, o que ele vai fazer. O que mais, por favor? Aqui a carta da carta, por favor. O que mais? Para Escorpião, por favor, o que mais? Tá, eles estão falando que para alguém aí, essa carta está representando uma notícia que você vai estar esperando há muito tempo. Tá? Uma coisa que você sonha que vai se realizar e você vai ter a notícia de que vai dar certo, tá? Algo pode ser, eu tô de novo vendo consórcio, tá? Eu não sei, deve ser para alguém aí. Se for para você, tá dando que você vai ser sorteado ou alguma coisa assim, tá? Mas é uma carta que possibilita a realização de sonhos. Que mais, por favor, para Escorpião? Essa carta pode ser uma mensagem, pode ser algo que você descubra, algo que chega até você, que você fala, nossa, vou investir nisso, tá? O que mais para Escorpião, por favor, para finalizar, para concluir, para complementar? Escorpião, para Escorpião. Aqui, peixes, dinheiro à vista. A gente tem aqui conquistas materiais, a gente tem realização de sonho e a gente tem dinheiro. Essa carta ela fala de abundância, riqueza, prosperidade, dinheiro chegando, coisas que dão certo. Uma notícia de dinheiro pode estar representando algo que você ganhe, pode ser uma notícia que te traga dinheiro, né? Pode ser resolver herança, resolver algo na justiça, algum processo, vender algum imóvel. Eu não sei, mas tem uma notícia boa chegando em relação a dinheiro. Pode ser, passei num concurso, tá? Eu não sei o que, que encaixa na sua vida, escorpião, mas é uma boa notícia com relação a dinheiro, tá? A aposentadoria saiu de repente, porque tem uma coisa aqui de já cuidei da minha família, já cuidei dos meus filhos, já trabalhei, agora eu preciso, eu quero ter paz, eu quero curtir minha vida, eu quero me sentir viva novamente. Então pode ser também a aposentadoria saindo, sei lá, algum investimento que tenha dado um rendimento, não sei, tá? Mas é uma notícia de dinheiro chegando na sua vida.
Normalmente, peixes não representam pouco dinheiro, tá? Para alguns de vocês, pode estar representando uma promoção ou um convite profissional que seria equivalente a uma promoção, tá? Então, tipo, não vai sair de um lugar para o mesmo lugar. Pode ser uma outra empresa, mas é equivalente a uma promoção, tá bom? Então, vou tirar uma para finalizar e a gente já vai para os decretos. Por favor, para finalizar, para concluir, para Escorpião, mais alguma mensagem para Escorpião, para finalizar, para concluir, por favor. Então, aqui realmente é uma notícia profissional para alguns de vocês chegando, tá? Essa carta ela representa um enviado. Aqui tá como um enviado de algum superior, né? Profissionalmente falando, mas é uma notícia, tá? Profissional. Que pode ser realmente uma promoção, que pode ser um convite para uma outra empresa, que pode ser uma sociedade, pode ser mais responsabilidades, eu não sei. Para alguns de vocês tem esse dinheiro chegando e é um dinheiro que vem através de um convite profissional. E a gente tem aqui um oito de moedas. Esse oito de moedas, ele fala de resgatar aquilo que te roubaram. Isso deve ser muito específico, tá? Mas eles estão falando é, de justiça sendo feito de algo que tentaram de tirar ou tiraram de você e volta para sua mão, tá? E assim, para ser mais específico ainda, isso está relacionado a uma mulher, para alguém aí, tá? Alguma mulher que tirou alguma coisa de você e que volta para sua mão. Porque a carta da usura é algo que foi tirado, que é seu, que foi tirado. Pode ser parte de uma herança, pode ser uma promoção que de repente te derrubaram e aí agora você vai ser promovido, eu não sei. Pode ser um relacionamento, sabe, que terminou e que pode voltar, ou nem voltar, mas você ter a sensação da justiça sendo feita, tá? Você pode olhar e falar, bom, agora eu não quero mais. Mas você teve essa sensação de que aquilo que foi tirado voltou para você, tá? Então, aquilo que lhe foi tirado voltou para você. Então, vamos lá para o nosso decreto. Comenta comigo o que ressoou. O decreto funciona assim: a gente faz junto e depois, se você quiser ajudar a transformar esse vídeo num caderno de oração, você escreve aqui o seu decreto. Cada pessoa que escrever está colocando energia, transformando e mantendo vivo o decreto para todo mundo que fez. Então vamos lá, por favor, qual a energia para Escorpião? Qual o decreto para Escorpião? Por favor, qual o decreto para Escorpião? Serafis Bey, trazendo a ascensão da luz. Serafis Bey trabalha no quarto raio. Esse raio, além de ser o raio que acende, né, em direção à luz, que representa a nossa expansão de consciência, a nossa ascensão na espiritualidade, os degraus de desenvolvimento espiritual, representa também o raio que resgata, né? Fractais de alma, ou almas, ou pessoas, enfim, trabalha nesse grande resgate, mas também na vida prática ele ajuda a encontrar a harmonia através da sua própria organização. Como funciona isso? Como é a luz? Quando você direciona a luz, você toma consciência, a luz representa a consciência de coisas dentro de você que atrapalham a sua vida, você descobre, por exemplo, que você é reativa para determinada situação, aquilo não te domina mais. Então você consegue organizar melhor a sua cabeça, você consegue organizar melhor os seus pensamentos, você consegue enxergar melhor com clareza, porque é a chama da luz. Então vamos lá ao decreto. Através da minha presença divina, eu sou aqui e agora, eu apelo ao bem-amado Serafis Bey
e todos os seres de luz que servem no raio, no quarto raio, na chama branca cristalina, que direcione sobre a nossa vida do coração central do Criador a chama branca e que nós possamos ascender na luz, expandindo a nossa consciência e expandindo e alimentando a nossa chama trina. Gratidão, gratidão, gratidão. E o decreto que você pode escrever simplificado é: Eu sou, que representa a sua presença divina, o Deus que habita em você, o Espírito Santo de Deus que habita em todos nós, o Eu sou, seu Cristo pessoal. Eu sou ascensão na luz. Você está decretando para a sua presença divina que você deseja ter essa experiência, que você deseja ascender na luz, que você deseja expandir a sua consciência. E a chama branca também é a chama da paz, que é quando a gente começou o jogo, com a busca da paz, ok? Então é isso. Comenta comigo o que ressoou, faz o decreto. Se você precisar, volta aqui. Estiver se sentindo confusa, tudo escuro, não sei para onde ir, volta aqui. Faz o decreto de novo, escreve novamente. Pode escrever e decretar várias vezes por dia. E um beijo e muita luz.